Você se considera uma pessoa inteligente? Esse vídeo é sobre isso. Se é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo e, por favor, se inscreva no canal. Temos uma meta de alcançar 300 inscritos. Sem a sua inscrição a gente não vai conseguir. Então, por favor, se inscreva e deixe seu like no vídeo se você considerar ele interessante. Bom, algum tempo atrás, conversando com uma moça que trabalhava comigo, o nome dela era Ana, ela falou assim: Hannisson, esse trabalho que você faz é um trabalho de gente burra. Você é muito inteligente, você não devia estar fazendo esse trabalho, não. E é claro que todos os meus camaradas ali em volta ficaram ofendidos com aquilo, né? Primeiro que ela falou aquilo pra mim, não falou aquilo pra eles também. Eu acho que talvez eles tivessem ficado menos ofendidos se isso tivesse acontecido. Mas especialmente porque ela considerava aquilo um trabalho inferior, ou seja, intelectualmente inferior. E quando a gente fala de inteligência, né? Às vezes a forma como a gente considera inteligência, ou pelo menos a forma como eu considero, talvez seja muito diferente do que as pessoas consideram, mas a gente vê a inteligência como uma pessoa, imagina que tem um PhD, uma pessoa que leu muitos livros, etc. e tal, e a gente considera que o pensamento e a opinião daquela pessoa, portanto, merece mais atenção. Observe, eu não estou querendo dizer que uma pessoa que não sabe nada de um determinado assunto tem a mesma capacidade de discorrer sobre ele ou de opinar sobre ele do que uma pessoa que estudou muitos anos sobre aquele assunto. Aqui eu estou falando puramente de inteligência, e não de cultura, e não, na verdade, de formação, né? Quando eu olho para a inteligência, quando eu penso em inteligência, e por isso que eu te perguntei se você acha uma pessoa inteligente, eu sempre penso naquela pessoa que consegue separar as coisas, que ela consegue olhar para uma situação específica, que de repente ela nem conhece tão bem, mas ela consegue ver aquela situação pelo que a situação é, e não colocando aquela situação dentro de um modelo que ela já viu antes. Por que eu estou falando isso? Eu quero trazer um exemplo. Há algum tempo atrás, eu vi um vídeo mostrando um grupo de jovens e a pergunta era simples, eles precisavam responder ali entre eles, né? Quem era a pessoa que tinha um QI mais alto? Observa, o QI é um indicador de inteligência, né? O coeficiente de inteligência. Então a pergunta que eles precisavam responder era quem tinha o QI mais alto. E ali você tinha diversas pessoas, né? Enfim, era difícil, realmente difícil olhar para uma pessoa e falar quem é mais inteligente. Mas observa que uma dessas pessoas tinha um PhD, que era uma jovem, era uma mulher jovem, e ela tinha convicção de que ela era a pessoa mais inteligente naquela sala. No momento em que ela demonstrou uma convicção absoluta de que ela era a pessoa mais inteligente na sala, eu tive a certeza de que ela não era a pessoa mais inteligente na sala. Não sabia se ela era menos inteligente, mas a mais inteligente tinha certeza que ela não era. Por quê? Porque ela pegou aquela situação e ela tentou responder com base num preconceito dela. Na minha visão, uma pessoa inteligente terá preconceitos, mas ela vai tentar responder a uma determinada situação a partir daquela situação, da melhor solução para aquela situação, e não para situações que ela viu anteriormente. E, de fato, foi o que aconteceu. Repara que quando eles foram descobrir quem era a pessoa que tinha o maior QI, por acaso essa moça com PhD, ela estava, enfim, com uma pessoa que tinha o menor QI. Ela tinha um QI bem alto, tá? Era um QI alto, mas ela não era o QI mais alto da sala, e realmente ela tinha até o QI mais baixo entre todas as pessoas que estavam ali. Observa, portanto, que aquilo que a gente considera inteligência, como aquela PhD considerava, são, às vezes, títulos, as pessoas que têm uma boa fluência verbal, uma pessoa que tem uma boa articulação, ou uma pessoa que cita, imagina, autores, etc. e tal. A gente considera isso uma pessoa inteligente. Mas, na minha visão, a minha humilde opinião, é que a pessoa inteligente ela consegue pegar tudo isso. Imagina, a pessoa foi, falou e citou isso, citou obra, tal, não sei o que, tal, e ela consegue extrair o que realmente importa daquilo ali. Imagina que você tem um montão de coisa acontecendo, blá, 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 e blá, 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 blá. Uma pessoa inteligente ela vai pegar realmente o que importa. É por isso que tem muita gente que não tem estudo, não tem formação acadêmica, tem gente que não sabe ler, que é extremamente inteligente, que é extremamente sábio, mas aí sabedoria já é uma coisa diferente. E às vezes a pessoa não dá atenção. Tem muitas histórias, né? Provavelmente já ouviu histórias assim, não, porque o fulano era mestre de obra, servente pedreiro, mas ele sabia mais do que o engenheiro. Esse saber tem a ver com a prática também. Eu estou falando aqui da inteligência, que é aquela pessoa que tá vendo o que está acontecendo aqui, tem um monte de gente falando um montão de coisa, mas ela é inteligente para entender daquilo ali o que realmente importa. Para mim isso é inteligência, é separar esse joio do trigo, separar
o que é útil, importante, relevante, etc., do que não é. O que aquela moça não conseguiu fazer, por exemplo, na hora de responder a pergunta. Ninguém estava perguntando quem tinha mais formação acadêmica, quem tinha lido mais livros, etc. Fosse essa pergunta, ela provavelmente seria a pessoa ali a ser a referência, realmente ser a pessoa número 1, né? Mas a pergunta era quem era a pessoa com maior QI. Então, se você se considera uma pessoa inteligente, confie na sua inteligência. Não se deixe iludir, né, pelas miragens que vão colocando para você no seu dia a dia, os títulos, as marcas, aquele show de luzes, a roupa bonita, o cabelo impecável, o coletinho ridículo da Faria Lima. Não se deixe induzir por isso. Observe as coisas pelo que elas são. Sem dúvida, você é uma pessoa inteligente, você tem inteligência para fazer isso e ela precisa ser exercitada. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.